Gente, esse vídeo de hoje foi feito como uma homenagem, uma dedicatória, né, à memória da Rainha Elizabeth II, que ontem nos deixou, infelizmente, né. Vamos estar falando um pouco da trajetória dessa rainha, né, do que ela fez na Inglaterra, né, e no mundo, e por que é considerada a rainha de todos, né. É, como que ela se tornou uma rainha tão revolucionária e deixou uma marca no mundo todo, né? É o que vamos estar vendo nesse vídeo de hoje, tá? Só vou rodar uma vinheta de um segundo e volto já já com esse especial da Rainha Elizabeth. Roda a vinheta. Olá, galera, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Solane, hoje juntos somos mais. Eu sou Wilson de Oliveira, com vocês mais uma vez, graças a Deus, né? E seja bem-vindo a esse canal, tá? Muito obrigado por você prestigiar e assistir esse vídeo com a gente. Pois é, galera, esse vídeo está sendo feito com uma dedicatória, né? Um especial sobre a vida da Rainha Elizabeth II, né? Que infelizmente ontem nos deixou aí devido a um mal súbito, né? No castelo de Buckingham, na Inglaterra. Então, assim, vou estar falando, né, desse documentário sobre a vida, né? Trajetória. Vai ser um pequeno documentário, mas falando, né, com todo carinho, toda a dedicação, né, a essa grande eterna rainha, né, que foi a Elizabeth II. E assim, deixando assim para os nossos sentimentos de canal Online, a todos aqueles que pertencem, né, à nação da Inglaterra, aqueles que têm descendência inglesa, até aqueles que não têm, mas são simpatizantes da rainha que realmente revolucionou o mundo, tá bom, galera? Então é isso aí. Faço um convite para vocês se inscreverem aqui no canal, tá vendo? Wilson Online, tá bom? Se inscreve com essa força. Deixe o joinha de vocês, com certeza é bacana. Vá lá, sininho da notificação, ative o sininho e, como eu falo, comente, porque comentar é legal e levanta o canal, tá bom, galera? Então é isso aí. Antes de eu me despedir lá, eu vou deixar vocês com esse documentário, vocês assistem aí, tire a conclusão de vocês de que realmente foi a rainha, conheça um pouquinho dela, tá bom, galera? E com certeza, onde ela estiver, ela vai estar com certeza aí sendo recebida com todas as honrarias que ela teve aqui na Terra, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Desde já um beijo para cada um de vocês e assiste aí, hein? Fui. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926. Durante sua infância, o seu apelido era Lilibet, apelido esse dado por sua irmã, a princesa Margaret. Tornou-se rainha do trono britânico imediatamente após a morte do seu pai, em 6 de fevereiro de 1952. Ela recebeu a notícia enquanto estava no Quênia. Sua coroação ocorreu mais de um ano depois, em 2 de junho de 1953, e foi a primeira coroação de um monarca britânico a ser televisionada. Quando nasceu, Elizabeth era a terceira na linha de sucessão, e até os seus 10 anos de idade não esperava-se que a mesma iria tornar-se herdeira direta do trono. Com a morte do seu avô, seu tio tornou-se o rei Eduardo VIII. Entretanto, o seu reinado durou menos de um ano, uma vez que o mesmo abdicou para casar-se com uma mulher divorciada, o que não era bem visto pela opinião pública e nem aceito pela monarquia. Então, ao abdicar em favor do seu irmão, Elizabeth torna-se herdeira direto do trono, uma vez que o seu pai tornou-se rei. Ela é a segunda monarca britânica chamada Elizabeth, mas Elizabeth II não foi nomeada em homenagem à famosa Rainha Elizabeth, que reinou entre os anos 1500 e 1600. O nome de nascimento da rainha é Elizabeth Alexandra Mary e é uma composição dos nomes de sua mãe Elizabeth, de sua bisavó paterna, a rainha Alexandra, e de sua avó paterna, a rainha Mary. Em 1960, Elizabeth decidiu incluir Windsor em seu sobrenome. Durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, que eclodiu em 1939, a então princesa residiu no castelo de Windsor. Entretanto, no último ano do conflito, ela serviu em um agrupamento voluntário de mulheres no exército, desempenhando o papel de motorista e mecânica. No início da guerra, ela começou fazendo programas de rádio voltados para elevar o moral das crianças britânicas. Durante suas transmissões, a princesa de 14 anos trazia mensagens de esperança para os ouvintes.
O 8 de maio de 1945 marcou a vitória dos aliados na Europa, mas o dia também foi especial por outro motivo. Marcou a primeira e única vez em que a futura rainha, aos 19 anos, deixaria o palácio de Buckingham com sua irmã para comemorar secretamente com as pessoas nas ruas. A Rainha Elizabeth continua a ser a única mulher da família real a entrar nas Forças Armadas e atualmente é a única chefe de Estado ainda viva que serviu oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Casou-se com seu primo de terceiro grau em 1947. O príncipe Philip e Elizabeth II compartilham dos mesmos tataravós, a rainha Vitória e o príncipe Albert. Ao casar-se com Elizabeth, o mesmo teve que abdicar dos seus títulos reais que possuía na Dinamarca e na Grécia. Com ele, a rainha teve 4 filhos, o príncipe Charles, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward. Não que ela seja normal, mas diferente das pessoas normais como eu e você, a rainha possui 2 datas de aniversário. A primeira é em 21 de abril, dia do seu nascimento, mas a comemoração oficial é geralmente no segundo sábado de junho. A tradição de 2 aniversários começou em 1748 e o seu objetivo era impedir que a festa fosse realizada em temperaturas muito baixas. Já sendo realizada no verão, pode garantir um dia ensolarado ou mais agradável para a comemoração. A rainha é a chefe de estado mais viajada do mundo. Ao todo, já visitou mais de 120 países. A mesma só visitou a América do Sul uma única vez, quando veio ao Chile e ao Brasil em 1968. No Brasil, desembarcou primeiramente em Recife. Em São Paulo, inaugurou o MASP. No Rio, participou de uma cerimônia de início simbólico das obras da Ponte Rio-Niterói e acompanhou um jogo no Maracanã, entre paulistas e cariocas. E sabe o melhor? Ela não precisou de passaporte nessas viagens, isso pelo fato dela ser o próprio passaporte em pessoa, uma vez que os passaportes do Reino Unido são emitidos em nome da mesma. Além disso, ela também não precisa de carteira de motorista, pois como no caso dos passaportes, as licenças para dirigir também são emitidas em seu nome. E tá achando que ela é pouca coisa? Pois saiba que a mesma criou sua própria espécie de cachorro, os Dorges. Esses cachorros foram resultado de um cruzamento que ela criou, quando um de seus corgis acasalou com um cachorro que pertencia à princesa Margaret. Em 1981, a rainha escapou de uma tentativa de assassinato durante o desfile anual do Trooping the Colour, que é celebrado pelos militares britânicos e pelo exército dos Reinos das Nações. Enquanto a rainha passava em seu cavalo, um jovem de 17 anos efetuou 6 disparos contra a mesma, que saiu ilesa, assim como seu cavalo. Também escapou de um intruso em seu quarto. Um ano após o atentado, um homem conseguiu invadir o palácio de Buckingham, não somente uma, mas 2 vezes em um único mês. Na última, entrou no quarto da rainha e a viu dormir. Ao acordar, a rainha se deparou com um desconhecido em seu quarto. Segundo relatórios, o invasor e ela tiveram uma conversa antes do mesmo ser preso pela segurança do palácio. Além de ser a chefe de estado do Reino Unido, também é a chefe de estado de outros 15 países. Todos esses já foram algum dia pertencentes ao Império Britânico. Ao todo, 33 já foram chefiados pela monarca. Além disso, a rainha também é chefe da Commonwealth, a comunidade britânica, composta por 54 países. E já se foi o tempo em que monarcas britânicos eram detentores de todos os poderes. Hoje, as decisões políticas no Reino Unido estão com o parlamento e com o primeiro-ministro. Entretanto, a rainha é a responsável por abrir o trabalho anual do parlamento e ainda tem o poder de dissolver o mesmo e de declarar guerra, após aconselhamento do governo, óbvio, e ainda é detentora de todos os golfinhos e baleias das águas do país. É comum a rainha fazer anualmente o seu pronunciamento de Natal, mas durante todo o seu reinado de quase 70 anos, ela só realizou 5 fora desse período, na Guerra do Golfo, na morte da princesa Diana, na morte de sua mãe, no Jubileu de Diamante e em 2020 durante a pandemia. Porém, desses 5 pronunciamentos, somente um foi ao vivo, o da morte da princesa Diana em 1997. Esse, entretanto, só foi realizado 6 dias após a morte da mesma.
O silêncio da rainha nos primeiros dias foi bastante criticado, tanto pela imprensa quanto pela população. Alguns afirmam que a rainha só fez esse pronunciamento graças à comoção e forte pressão popular, uma vez que todo o país estava abalado com a morte da princesa. Em um dos momentos mais marcantes do cortejo fúnebre da princesa, a rainha fez uma leve reverência com a cabeça para o caixão de Diana. Poucas vezes um gesto tão pequeno teve tanto peso. A monarca não é obrigada a fazer gestos de cortesia a outras pessoas, e segundo vários analistas, isso foi essencial para a reconciliação do público com a realeza após a reação inicial da rainha. Um dos episódios mais difíceis na vida pessoal de Elizabeth II viria poucos anos depois, no ano de 2002, quando, em um pouco mais de um mês, a rainha perdeu sua irmã mais nova, a princesa Margaret, e sua mãe, a rainha-mãe Elizabeth. Outro momento difícil em sua vida pessoal foi com a morte do seu marido, o príncipe Philip, em abril de 2021. Até o momento, a rainha possui o quarto reinado mais longo da história do planeta, 69 anos no trono até então, e além de ter o reinado mais longo do Reino Unido, também é a rainha com a idade mais avançada do mundo e de todos os tempos. Durante o seu reinado, o Brasil já teve 24 presidentes. O próximo grande momento da vida da eterna Elizabeth II será o seu jubileu de platina, que celebrará os 70 anos do seu reinado. Será o primeiro jubileu de platina a ser comemorado pelos britânicos. Em 2010, ocorreu o seu jubileu de diamante, e além dela, somente a rainha Vitória comemorou esse jubileu. Nenhum outro monarca britânico viveu para tanto. Espero estar aqui para vê-la em seu jubileu histórico de 2022. Creio que devemos nos sentirmos muito honrados em vivermos no mesmo período dessa rainha, que viverá além do nosso tempo e ficará marcada na história, assim como a rainha Vitória. Vida longa à rainha e a todos nós.